A execução, junto com a estratégia, compõe um dos principais processos da gestão empresarial. E para saber como fazer uma execução de forma eficaz, eu tenho comigo hoje um convidado que domina muito o assunto. Está ao meu lado o professor Marcos Aurélio Martão. Ele é consultor da Franklin Covey, da Integra Consultoria e professor da Estação Business School. Olá, professor Martão, muito obrigada por estar conosco aqui no programa Gestão Eficaz. Obrigado a você, Paulo. O professor Marcos Aurélio Martão é graduado em Processos de Produção, especialista em Administração Industrial e tem mestrado em Administração. Professor, como a execução contribui com o sucesso de uma empresa? Antes de mais nada, eu quero dar parabéns para vocês, né? Por agora, a Estação Business School está ranqueada entre uma das melhores escolas de MBAs do Brasil, ranqueada pela Você SA. A Estação é a única, né, professor, nas 3 áreas da Você SA. Eu agradeço em nome do time Estação. Muito obrigada. Então, professor, como executar fazendo que a empresa seja bem-sucedida? Bem, a princípio, a execução pode parecer um processo simples e intuitivo, que depende basicamente da boa vontade e da iniciativa das pessoas, ao contrário de um processo estruturado, bem elaborado. E que isso, em alguns momentos, é um grande equívoco, a questão da intuição e da boa vontade. Tenha como exemplo a construção de uma casa. Com a planta definida, que seria a questão da estratégia e a contratação dos executores, que seriam os pedreiros, nós presumimos que a casa será bem construída ou será muito bem feita. Se a planta for boa, presume-se que a casa será boa, é isso? E a contratação dos pedreiros. Bons profissionais. Também. E quem já construiu, reformou casa, sabe exatamente que isso não é uma verdade. Todos os envolvidos, desde o arquiteto, do engenheiro, o pedreiro, o encanador, o eletricista, então todos que estão envolvidos nesse processo devem ter noção do que fazer, do como fazer, quando fazer e quanto vai fazer para que essa obra consiga ser bem elaborada e atinja o objetivo que é a casa completa. Por que algumas vezes esse planejamento é tão bem feito, mas na prática não acontece, a casa não sai bem feita? O que acontece, professor? Quais são esses erros que levam ao insucesso? O tema execução, eu vou ter que pegar, depois respondendo a sua pergunta, o tema execução hoje ele está em moda, ou ele está sendo muito debatido por conta de um consultor, professor indiano chamado Rancharan, autor de um livro, coautor do livro chamado Execução, e também por conta de um consultor e professor americano chamado Stephen Covey, autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e também das 4 disciplinas da execução. No livro de execução, Rancharan afirma que 75% das empresas falham através da sua estratégia por conta da ineficiência da execução. Ou seja, elas têm inteligência, elas têm visão, mas não contam com uma boa execução. Ele determina, dentro desse processo, que execução é um processo que você deverá discutir no detalhe do que fazer, como fazer, envolvendo todos os profissionais dentro dessa responsabilidade maior. Tentando responder a sua pergunta, ou voltando à sua pergunta, quais seriam os erros mais comuns que fazem que esses bons planejamentos fracassem durante a execução? Uma pesquisa realizada pela Franklin Covey com 200 mil questionários envolvendo vários dados, ficou constatado o seguinte, que existem 4 grandes obstáculos para você atingir a execução com a plenitude. As pessoas não conhecem a meta. Um segundo grande obstáculo, elas não sabem o que fazer para atingir essa meta. E um terceiro grande obstáculo é que elas não acompanham essa meta. Fechando o processo, elas não se sentem responsáveis por essas metas. Então, na questão da casa, eu deveria ter uma meta muito bem definida. Segundo, as pessoas deveriam saber o que fazer para construir essa casa, acompanhar o processo através de alguns indicadores e, por último, sentirem-se responsáveis pela execução dessa casa ou desse projeto. Professor, nós estamos num momento de retomada do crescimento econômico. Qual a importância
do planejamento e da execução das estratégias de uma empresa nesse momento de volta do crescimento? Bem, o Brasil agora é a bola da vez, né? Nós temos aí um investimento direto estrangeiro da ordem de 23 bilhões de dólares de janeiro até setembro, previsões de crescimento do PIB para 2010 da ordem de 5,6%, pré-sal, Olimpíadas, Copa. Temos aí também grandes obras e uma expectativa de uma super safra agrícola. Com isso tudo, existe uma grande expectativa, isso tudo sinaliza um grande momento tanto para o Brasil quanto para os empresários. E aí os empresários agora vão pegar e tanto o Brasil, vão começar a trabalhar com o seu planejamento, a montar a sua estratégia. O problema é onde fica a execução nisso. Qual o espaço que existe nessa discussão para discutir os elementos necessários para fazer com que essa execução seja atendida. Nesse processo, algumas empresas ou os empresários entendem que a execução é o lado tático do negócio. Os líderes delegam ou delargam isso para as pessoas e tentam focar naquilo que é mais importante. Isso é um erro grave nesse processo todo, porque estratégia deve ter como parte integrante a execução. A execução deve fazer parte integrante da estratégia, das metas e principalmente da cultura da empresa. Que ótimo. Eu estou conversando com o professor Marco Aurélio Martão sobre execução. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já conversando sobre execução no próximo bloco. Fique comigo. Já estão abertas as inscrições do vestibular para o curso de administração da Estação Business School. As provas serão agendadas. Cada candidato marcou o dia e o horário de sua prova, que será feita na própria estação. No exame serão avaliadas provas de conhecimentos gerais e atualidades, além da redação. Mais informações sobre o vestibular e os demais cursos e eventos estão disponíveis pelo site estaçãopr.com.br ou pelo telefone 41 2101 8800.